Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Esse vídeo a gente vai estudar hoje a equação do segundo grau. É um assunto muito importante. Vocês irão avançar nesse estudo da equação do segundo grau ainda no ensino médio, na universidade. Então, vamos começar agora consolidando muito bem os conceitos mais básicos desse importante capítulo da matemática, ok? O material usado nessa aula é o material de apoio que vocês receberam no início do ano na escola, que é esse que está aí, material didático carioca, 9º ano, primeiro semestre, tá? Não é o material da quarentena, é o material que vocês receberam na escola. Caso vocês não estejam com ele com vocês, eu vou deixar o link desse material na descrição do vídeo, que você pode baixá-lo aí para a sua fonte de estudo, ok? Então vamos lá. Equação do segundo grau. Primeiro vamos rever o que é equação. A palavra equação, vamos lá para o português. Assim como toda palavra que tem esse prefixo é que, dá uma ideia de igualdade, né? Equivalência, equidistante, equilátero, todas essas palavras que começou com esse radical é que, traz nela uma ideia de igualdade. Então, equação significa que eu tenho ações iguais. E aqui na matemática, né, voltando para a aula de matemática, o que eu tenho que ter numa equação? Um sinal de igual. Primeira coisa, se não tiver um sinal de igual, não é equação nenhuma, ok? E o porquê do segundo grau? Segundo grau, porque toda equação vai trazer uma incógnita, que é um termo desconhecido na equação. Então, você pode representar por uma letra X, que é o mais comum, mas pode ser outra letra qualquer. Letra M, letra J, letra Y, Z, qualquer letra. Essa letra vai determinar a incógnita do teu problema, né? O termo que você não conhece, então você representa ela por uma letra naquele momento. E essa incógnita pode aparecer com um expoente. Quando esse expoente é 2, o maior expoente da incógnita é o número 2, essa equação é do segundo grau. Professor, esse expoente pode ser 3, 4, 1, pode ser qualquer expoente? Pode, só que ela não vai ser mais a equação do segundo grau. Aí, se o expoente for 3, ela vai ser uma equação do terceiro grau. Se o expoente for 4, ela é uma equação do quarto grau. E se não tiver expoente nenhum? Quando não tem expoente, significa que o expoente é 1. Nesse caso, é uma equação do primeiro grau. Todos esses exemplos são equações, mas não é o foco do nosso estudo a partir de agora. Todas as equações que a gente vai começar a estudar agora possuem o maior expoente 2, por isso ela é chamada de equação do segundo grau, ok? É uma equação muito importante, a gente vai agora destrinchar cada termo dessa equação, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma equação do segundo grau. Esse doisinho que está aqui em cima é o expoente da incógnita. A minha incógnita nesse exemplo aqui é a letra x. Tá? Então, apareceu aqui x elevado ao quadrado e aqui apareceu um x com expoente 1. O grau é determinado pelo maior expoente, então é o expoente 2. Minha incógnita aqui é o x. Então, 3x ao quadrado mais 5x mais 4 é igual a 0. Esse igual aqui sempre vai aparecer por ser uma equação, ok? Seguindo aqui, outro exemplo, 7x menos 3x ao quadrado é igual a 0. Opa, apareceu a incógnita x e o maior expoente é 2. Então, é uma equação do segundo grau com incógnita em x. Aqui a incógnita com a letra m. Não tem o menor problema, ela não deixa de ser uma equação do segundo grau. Apareceu o maior expoente 2, é uma equação do segundo grau com a incógnita m. Y ao quadrado igual a 25. Apareceu a incógnita y com expoente 2. Então, é uma equação do segundo grau em y. Ok? Importantíssimo esse quadro amarelo.
Forma geral de uma equação do segundo grau. Falei para vocês que isso aqui é uma equação muito importante, então a gente vai começar a dar uma arrumada nela e a gente vai ter que trabalhar muito com cada pedacinho dessa equação. Por isso é importante a gente dar o nome correto para cada pedacinho dessa equação, porque isso será muito útil lá na frente na hora de usar as fórmulas que são usadas para resolver a equação. Então, você tem que saber o que você vai substituir em cada letra da fórmula, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, sempre na equação vai aparecer um x ou uma incógnita qualquer elevado ao quadrado. Vai aparecer a letra x aqui ou não, tá? Esse x aqui pode aparecer ou não na equação. E pode aparecer ou não um termo sem x, sem incógnita. Estou chamando de x aqui a incógnita, tá? Então, pode aparecer um termo com x, um termo que a gente chama de termo independente, e sempre a gente vai colocar isso igual a zero. Quando eu coloco a equação do segundo grau neste formato, a gente chama isso aqui de forma geral de uma equação do segundo grau. Também pode ser chamada de forma reduzida da equação do segundo grau, ok? Então, se você ainda não tem isso aí, dá uma parada no vídeo e atualize o seu caderno de Matemática 1, na parte de álgebra, este quadro com esses conceitos aqui, que é a forma geral da equação do segundo grau. Ok? Muito bem. Lembrando aqui lá do nossas aulas do 8º ano, nas aulas de expressões algébricas, né? Isso aqui faz parte de um monômio, no caso aqui seria um trinômio, né? Esses 3 termos. A parte numérica que vem na frente da parte literal é chamado de coeficiente. A gente viu isso lá no 8º ano. Então, a parte numérica, o coeficiente que vem na frente do x elevado ao quadrado, da parte literal x ao quadrado, a gente vai chamar a partir de agora de coeficiente a. A parte numérica, o coeficiente que vem na frente do x com o expoente 1, aqui não tem nada que equivale ao expoente 1, a gente vai chamar isso de coeficiente b. O termo independente, que vem aqui sem incógnita nenhuma, pode vir um número qualquer aqui, ou não, a gente vai chamar ele de coeficiente c, ok? Esse coeficiente a, ele parece multiplicando o x ao quadrado. Logo, uma condição de existência de uma equação do segundo grau é esse coeficiente de a não pode ser igual a zero. Porque se ele for zero, vai ser 0 vezes x ao quadrado, vai zerar esse termo aqui, e aí essa equação deixa de ser uma equação do segundo grau e se transforma numa equação de primeiro grau. Então, o termo de existência de uma equação do segundo grau é este coeficiente a não pode ser zero. Pode ser qualquer outro número, pode ser positivo, pode ser negativo, uma fração, um decimal, um radical, qualquer coisa, menos o número zero. O coeficiente b, ele pode existir ou não. Se não existir x na sua equação, representa que o coeficiente b é igual a zero. Pode ser. E a letra C, aqui é o termo independente, ele também pode não aparecer na equação. Quando eu não tenho nenhum número somando aqui independente, não, um número solto sem incógnita, significa que o coeficiente C é igual a zero. Então, recapitulando, o coeficiente B pode ser zero numa equação do segundo grau, o coeficiente C também pode ser zero numa equação do segundo grau, porém, o coeficiente A é o único que não pode ser zero, ok? Continuando aqui, ó, isso é tão importante que existe uma classificação para essas equações, ok? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 4x ao quadrado menos 12x mais 9 é igual a zero. A incógnita é a letra x. Tem aqui o x ao quadrado, então é uma equação do segundo grau. Apareceu o x aqui, tudo certinho. Qual é o coeficiente do x? Aqui, o coeficiente é o número que está na frente do x ao quadrado. O coeficiente aqui, ó, onde aparece x ao quadrado, é o número 4. Então, ele vai ser o coeficiente a. O coeficiente que aparece aqui na incógnita x é o menos 12. O sinal vai junto, hein? Ó, então, o coeficiente b é o menos 12.
E o termo independente, que não apareceu incógnita nenhuma, é o 9, então ele é o coeficiente C. Observe que esse exemplo aqui tem os 3 coeficientes, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Esta equação, por ter os 3 coeficientes e nenhum deles é igual a zero, ela é chamada de equação completa, pois ela tem os 3 termos, os 3 coeficientes, ok? Seguindo aqui o próximo exemplo, menos y elevado ao quadrado mais 4 é igual a zero. Observe que nesse caso aqui, não tem esse termo do meio aqui, ó, esse termo com x, com a incógnita com o expoente 1. Só apareceu a incógnita com o expoente 2 e o termo independente. Então, vamos ver. Quem é o coeficiente A? Ah, professora, não tem número nenhum aqui na frente do y ao quadrado. Quem é o coeficiente A? Quando não tem número nenhum, o coeficiente é 1. Observe que aqui eu tenho um sinal de menos, então o coeficiente A vai ser menos 1. Não é 0 quando ele não está escrito. Ele é 1. Se tem um sinal de menos, menos 1. E o coeficiente B? O coeficiente B é o que está com a incógnita com o expoente 1. Ele não apareceu aqui. Quando ele não aparece, aí sim, o coeficiente B é 0. Este aqui é o termo independente. Termo independente é 4, mais 4, significa que o coeficiente C é o número 4. Nesse caso, eu tenho uma equação do segundo grau, sim, com a incógnita em y, e ela é uma equação incompleta. Por quê? Porque o coeficiente B é igual a zero. O exemplo seguinte, agora é uma equação do segundo grau com a incógnita m. Apareceu aqui m ao quadrado, então é uma equação do segundo grau e apareceu o m aqui com o expoente 1. Tudo certo. Quem é o coeficiente A? É o coeficiente que está na frente da incógnita ao quadrado. Não tem nada na frente do m ao quadrado, então o coeficiente A é 1. O coeficiente B é aquele que está na frente da incógnita com expoente 1. Quem que está aqui na frente? 7 positivo, então o coeficiente B é 7. Termo independente é aquele número solto que está aqui. Não apareceu, então ele é 0. Nesse caso, a gente tem um exemplo de uma equação incompleta, porque o termo C é igual a 0. Observe que na equação anterior o B era 0, aqui o C é 0. São todas equações do segundo grau, sim, porém, esta equação é uma equação incompleta, assim como essa anterior. O último exemplo, eu tenho 8z ao quadrado igual a 0. Apareceu uma incógnita, a letra Z. Tudo bem. Apareceu o expoente 2, é uma equação do segundo grau. Quem é o expoente A? O coeficiente que está na frente da incógnita ao quadrado. É 8. Então, o coeficiente A é 8. E o coeficiente B? Apareceu Z aqui? Não. Então, o coeficiente B é 0. Apareceu o termo independente aqui? Também não. Então, o coeficiente C também é 0. Observe que é uma equação do segundo grau incompleta também, com os coeficientes B e coeficiente C iguais a 0. Então, vamos voltar aqui. Equação do segundo grau tem que ter um expoente igual a 2, o maior expoente igual a 2, e ela pode ser completa ou incompleta. Completa quando eu tenho os 3 coeficientes, nenhum deles é 0, e incompleta quando o B foi igual a 0, ou quando o C foi igual a 0, ou quando B e C são iguais a 0.